Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com Daiane Pettini. Ela é arte educadora, fotógrafa, cineasta e musicista. Daiane Pettini tem experiência em arte e educação na rede particular de ensino de São Paulo há mais de 10 anos e atua como coordenadora e gestora de conteúdo do Ilu Obadmin, Instituição de Arte, Educação e Cultura Negra em São Paulo. É diretora da Atunco, uma websérie que acompanhou 6 meses de ensaio do bloco Afro Ilu Obadmin na preparação dos cortejos para o Carnaval de 2020. Que esse ano terá como tema Lia de Itamaracá, cirandar entre a areia e o mar. Chegou a hora, mais uma vez, mãos femininas que tocam tambor para Xangô em protagonismo. Grandes guerreiras, rainhas soberanas, divindades da beleza, nobreza, sabedoria e poder. Rainhas soberanas, divindades da beleza. E para fazer esse programa estão também conosco a jornalista e produtora cultural Marina Duarte de Souza, repórter do Brasil de Fato. E ainda Douglas Martins Iso, presidente da CUT São Paulo e coordenador da Frente Brasil Popular em São Paulo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês dois. Espero que vocês me ajudem, porque eu não sou exatamente um carnavalesco, tá, Daiane? Razão pela qual vou lhe fazer perguntas muito cretinas, que eu sei que você vai responder com inteligência. Primeiro, conta pra gente exatamente o que significa este bloco com este nome. Bom, Ilu Obadmin é um bloco, na verdade é uma instituição sem fins lucrativos que entre um dos projetos tem o bloco carnavalesco. Ilu Obadmin significa mãos femininas que tocam para o rei Xangô, é uma licença poética traduzida do Yorubá. O Ilu é um coletivo que hoje no bloco de carnaval a gente conta com 450 integrantes. E nós abrimos o Carnaval de Rua de São Paulo. Vocês aí, tá, me esconde. Sexta-feira, portanto, nós estamos gravando na terça, como sempre. Você está vendo este programa em primeira mão na quinta. Amanhã, sexta-feira, o Ilu sai da Praça da República. Isso, o Ilu se concentra a partir das 7 horas na Praça da República e às 8 horas tem a saída pelas ruas do centro da cidade com as nossas 450 integrantes. Eu não vou perder, mas de jeito nenhum. E no domingo sai de novo. No domingo sai mais uma vez, dessa vez lá na Barra Funda, que é o bairro onde o Ilu tem uma relação pela sua sede ser no bairro do Bom Retiro. Então a gente sai ali da Barão de Piracicaba com a Alameda Norte, na frente do Teatro Porto Seguro. A que horas? Concentração às 2, saída às 3 da tarde. Quer dizer, então, só para sexta-feira, 7 da noite. Na Praça da Na República. Praça da República. Com saída às 8 horas. Com saída às 8. Domingo, concentração às 2 horas, saída às 15 horas, Alameda Norteman, com Barão de Piracicaba. Bem, temos aqui entre os nossos entrevistadores a jornalista Marina, que já participou, que é chegada nisto. Portanto, vai me ajudar muito nesse papo. Marina. Eu participei do Ilu quando eles homenagearam as Iabás, que são os orixás femininos. Todo ano, o Ilu escolhe uma referência feminina para homenagear no seu enredo, nas suas músicas, nas suas cantigas, nos seus figurinos, nas suas fantasias. E esse ano, acho que tem uma personagem peculiar da cultura popular brasileira. Acho que a Daiane pode comentar para a gente sobre a Lia de Itamaracá, que é a homenageada desse ano. Quem é exatamente esta homenageada?
Essa homenageada ela tem tudo a ver com a história do Ilu, né? O Ilu surge para, no seu carnaval, homenagear sempre ou uma mulher negra ou algum aspecto da cultura afro-brasileira. Esse ano a gente vai homenagear a Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira pernambucana, que já foi merendeira, tem toda uma pedagogia da ciranda, está no seu 3º disco gravado, e a Lia de Itamaracá, a gente está num momento muito feliz de homenageá-la. Um dos fatores é por ela estar viva. E o Ilu defende muito que a gente tem que valorizar, homenagear e saudar as nossas referências que estão vivas, né? Então, uma das ideias da gente a partir desse ano, e nos últimos anos também, é a gente conseguir homenagear essas pessoas que estão aqui com a gente e fazer com que elas saibam o quanto elas são importantes. Então, a gente está num ano muito feliz de homenagear a Lia de Itamaracá, que está lançando o seu 3º CD, está em turnê pelo mundo inteiro. E para a gente é uma felicidade ter a Lia. Então, a Lia faz parte do nosso enredo. A gente fez 8 composições homenageando a história e a vivência de Lia Itamaracá. E a Lia estará com a gente na sexta-feira. Então, é mais um motivo para ir ver o cortejo do Ilu, porque a gente tem homenagens para a Lia de uma vertente estética no nosso figurino, de uma vertente musical nas nossas composições, e a gente tem uma participação da Lia super especial no meio do nosso cortejo. Muito legal. E, então, Douglas, você é carnavalesco, não? Eu, na verdade, eu sou um amante do samba, né? A gente transita pelo samba aqui de São Paulo. Aliás, o bairro ali da Barra Funda, onde o Ilu se organiza ali, é um bairro tradicionalmente em que você teve ali vários bares, bailes blacks na década de 70. Você tem uma tradição de samba naquela região da Barra Funda, né? Então, a minha relação aqui em São Paulo é uma relação com o samba, de participar dos ensaios, enfim. Inclusive, nós temos um bloco também de carnaval na CUT que saiu sexta-feira passado. O bloco Pinto do Visconde, né? Pinto do Visconde porque a confluência ali da rua Caetano Pinto com o Visconde de Parnaíba. Então, ficou Pinto do Visconde. Então, a gente tem essa relação com o samba e também constrói aí um bloco carnavalesco lá no Brás. E o Ilu já esteve conosco no 1º de maio de 2017. Nós fizemos lá na Avenida Paulista o ato político e em função de uma liminar da prefeitura, as atrações culturais foram à Praça da República. E nós viemos nessa caminhada. Vocês vieram conosco, eu não sei se você está lembrado dessa passagem. Eu não estava nesse evento, mas eu lembro sim. O Ilu ele também tem toda uma dinâmica de sempre participar desses eventos políticos e principalmente estar na rua, né? O Ilu é um bloco que ele nasce na rua e ele é da rua. Esse ano a gente ocupou vários espaços da cidade de São Paulo, porque o nosso espaço de ensaio tradicional é aqui no Vale do Anhangabaú. E ele está em reforma. É isso. Então, esse ano, o Ilu andou pela cidade inteira, ocupando as suas diferentes espaços da cidade. Então, eu falo 450 mulheres, né? 450 esse ano. Mas em alguns eventos e alguns shows, a gente vai com um elenco reduzido para a gente conseguir ratificar a importância da nossa presença em todo tipo de ato que tenha confluência com os ideais do Ilu. Me conta uma coisa, Daiane. Os blocos concorrem entre si? Não. Tem o bloco vencedor do carnaval, como tem as escolas de samba? Não é uma competição. Não, porque senão não ia ter graça, porque o Ilu ia ganhar todo exatamente. ano, né? É mesmo? Você é suspeita para dizer isso, não? Concordo. Tá bom. Pelo contrário, a gente tem outros blocos afro-negros aqui em São Paulo hoje. Tem o Iluinã, tem o Zumbido, e a gente sempre tenta colaborar. Nunca competir. Então, a gente acredita que quanto mais a gente somar, melhor. Não há uma competição. Assim, a gente faz o nosso desfile, faz o nosso cortejo, que a gente chama de cortejo. Finaliza ali na Igreja dos Pretos, no Largo do Paçandu. E, para a gente, já é o nosso prêmio. Ver a felicidade das mulheres, ver o público ocupando a rua da cidade, ver essa nossa possibilidade de homenagear essas mulheres, de homenagear a cultura afro-brasileira. A nossa premiação é essa aí. São 450 mulheres, quer dizer, Sim. Clube da Luluzinha. Se eu quiser entrar, não posso. Pode, olha isso. A gente é tão generosa que pode, hein? Olha só. Pode sim.
Só que Mesmo sendo branquinho e homem. você teria muita dificuldade de entrar, Jocá. Mas você pode assistir, não Mas tem sou problema. corintiano. Mas você já pode entrar em quase todos os lugares da sociedade. Exatamente. Você tem que A ideia é a seguinte. reconhecer. Quando a gente pensa em bloco de carnaval, em rua, em instrumento, a gente sempre tem a imagem do homem tocando. Geralmente esse homem é branco. E se é uma mulher tocando, geralmente essa mulher é branca. A ideia do ILU é não segregar, não falar que esse espaço não pertence à branquitude, mas é um lugar de protagonismo das mulheres negras. Então, nas nossas inscrições, primeiro a gente abre vaga para as mulheres negras, porque a gente entende que, já que a gente está falando de cultura afro-brasileira, é um lugar de protagonismo negro. Nada mais justo do que isso. Depois que essas inscrições com as vagas para as mulheres negras elas acabam, aí sim é aberta uma vaga para mulheres não negras. Os homens no ILU só podem dançar ou andar na perna de pau, que a gente tem esses dois naipes também. Então, a gente tem 4 homens que fazem parte do ILU-OBA, que estão dançando ou estão na perna de pau. Nem pensar em dar instrumento para esses homens. De jeito nenhum. Tá certo, eles são ruins de ritmo. É uma reparação histórica necessária. Não, sem dúvida nenhuma. Era necessário que alguém fizesse isso. Estou encantado. Eu vou dar um jeito de me disfarçar, Marina. Dai, nessas ocupações pela cidade, o ILU ele cresceu muito nos últimos 16 anos de bloco, né? Um pouco mais aí de instituição. Como vocês sentem hoje, num tempo que a gente vê a intolerância à flor da pele, que a gente vê o ódio à flor da pele, principalmente em relação à cultura afro-brasileira, em relação às mulheres, como vocês estão sentindo essa ocupação da cidade atualmente? Vocês sentiram alguma forma de repressão de alguma maneira ou, ao contrário, vocês sentem que cada vez mais essa resistência do ILU-OBA e de outros blocos que você falou tem ganhado espaço em contrapartida desse discurso da intolerância? Eu acho que a rua ela sempre foi hostil para as mulheres negras, para a cultura afro-brasileira e para o candomblé, que é o que a gente usa como parâmetro religioso, né? Então, essa hostilidade ela sempre existiu. Mas é claro que a gente sente que existe uma intolerância, uma repressão muito maior, até porque hoje o ILU ele sai com o nosso corpo de dança, dançando para os orixás. Isso é uma coisa muito óbvia e essa é uma coisa que a gente tem mais orgulho, né? O que eu acho que acontece do ILU, da gente enfrentar essa intolerância e esse ambiente hostil político que a gente vive hoje, é que a gente está crescendo e isso fortalece a gente. Então, o crescimento do ILU de sair de 100 integrantes uma década atrás para 450 hoje é o que fortalece a gente, o que permite que a gente consiga combater toda a intolerância religiosa, todo o preconceito, todo o racismo estrutural que existe para a mulher negra enfrentar todas as batalhas que ela enfrenta diariamente e ainda mais no bloco. O fato da gente crescer, tá, esse corpo, esse bloco gigante, é o que fortalece, que permita com que a gente consiga resistir e sempre... às vezes eu acho que o ILU é quase uma meiose, sabe? A gente vai se juntando com as outras e a gente vai se alimentando e alimentando as outras também. E isso faz com que a gente se multiplique. E essa multiplicação faz com que a gente fique mais forte. Então a gente sente isso, de mas resistência, né, Daí? Com certeza, é uma resistência. Uma mulher com instrumento é uma resistência. Uma mulher negra com instrumento é uma resistência maior ainda. Uma mulher negra tocando e saudando os orixás é uma resistência tripla, quádrupla. Então, se a gente não for grande, se a gente não for forte, a gente não aguenta, mas a gente não aguenta de segunda a sexta e a gente não vai aguentar o sábado e domingo que a gente ensaia. Então, a resistência que o ILU traz para essas mulheres não é só para tocar no carnaval, é uma resistência de vida. A gente sai de lá mais forte, porque a gente troca muito entre a gente. Eu acho que eu estava ouvindo aqui atentamente, ela comentava aí, ela me remeteu a uma experiência que nós tivemos no ano passado. Nós temos o Samba da Resistência na CUT e o tema do Samba da Resistência, o ano passado, o Samba da Resistência fecha o mês da consciência negra, onde a gente fecha com samba e tal, e foi homenagem às mulheres no samba. A gente teve a oportunidade, no ano passado, de ter contato com vários grupos de mulheres de samba aqui da cidade de São Paulo. Então, esse movimento do ILU, acho que reforça o protagonismo feminino no samba, que é um gênero cultural que ele é essencialmente machista, né? E que as mulheres, hoje, elas lutam para ocupar
esse espaço que nasceu, né? Na verdade, o samba, quando ele nasce e era marginalizado, eram as mulheres, né, que conduziam o samba no início do século. E depois as mulheres foram colocadas no segundo plano, mas hoje, né, pelo menos aqui em São Paulo, em várias regiões do Brasil, vários grupos de mulheres do samba. Né? Tem o Samba Delas aqui em São Paulo, tem vários grupos. Eu acho que é um movimento bacana, em que as mulheres vão ocupando esse espaço importante no mundo do samba, né? É um espaço que é nosso, né? A gente costuma sempre falar que o fato do ILU existir já é resistência. A mulher negra está sempre na posição de espectadora. E lá a gente não está na posição de espectadora em nenhum aspecto. Nós somos protagonistas porque nós criamos, nós fazemos e somos nós que levamos o bloco para a rua. Então, a existência do ILU foi resistência no seu surgimento, é resistência por ainda estar na rua e criando arte hoje, e será resistência até quando ele existir. Você acha, Day, que o ILU já é suficientemente conhecido entre as mulheres negras ou ainda falta ampliar, divulgar com mais? certeza, a gente tem muito público para atingir, né? Tá. E esse ano, com a reforma do Vale do Engabaú, a gente pôde ensaiar em outros lugares da cidade. Então, a gente estava em Osasco, a gente estava em Perus, Tá. São Miguel Paulista, Tá. e a gente recebeu feedbacks maravilhosos dessas mulheres, porque ir para a periferia também é um ato de sociabilização da arte, né? De Tá. socialização da arte, né? Tá. Se a gente conhecer a realidade das mulheres negras, essas mulheres, muitas vezes, elas vão ter o dinheiro do transporte para se locomover até o centro da cidade, para assistir o ILU, para ensaiar no ILU. Então, uma das coisas que o ILU também pensa é a gente viabiliza a estadia dessa mulher aqui. Então, no ILU, ela vai conseguir dinheiro para o transporte para ela vir ensaiar, ela vai conseguir dinheiro para se alimentar no centro da cidade, ela vai conseguir dinheiro para pagar o aluguel dela se ela precisar. A gente é toda uma rede, inclusive financeira, para viabilizar a presença das mulheres negras. Então, ainda tem muitas mulheres negras para a gente alcançar. Muitas. Quer dizer, e o fato de ensaiar aqui, acolá e tal, vai agregando. Expande o nosso público, Expande, né? Faz tá. o ILU chegar em alguns lugares em que seria inacessível a vinda Tá, dessas legal. mulheres para cá. A gente Boa. quer que todo mundo tenha acesso à cidade, Boa. né? Principalmente ao centro da cidade. Mas a gente não é ingênuo, a gente entende que existem, sim, alguns limitadores sociais, de transporte, financeiros, que fazem com que essas mulheres não consigam chegar no ILU. Day, você está falando toda hora eu percebo, e aliás a gente percebeu, nós aqui da produção do programa, que vocês são um grupo tão democrático que é difícil você saber quem é a cabeça do grupo. O grupo Mas tem uma cabeça. Tem? Tem várias cabeças. Tem né? diversas Tem. cabeças. Mas como é um grupo que tem uma Ah. matriz afro-brasileira, né? Quando a gente fala de matriz afro-brasileira, a gente sempre pensa em ancestralidade, mas a gente sempre pensa em coletividade também. Aham. Então, o ILU foi fundado por várias mulheres. A gente tem a nossa mestra, que é a Beth Belli, Tá. que é a nossa maestra, Tá. que é uma das cabeças do ILU-Obá. Tá. É alguém que a gente reverencia, admira demais, mas existem outras mulheres. Tem a Nega Duda, quem é quem cuida da parte espiritual do ILU, que é outra mestra digníssima. A gente tem Cris Blue, que é uma compositora, uma sambista, lá da Barra Funda, que também faz parte da coordenação. A gente tem, na coordenação, nós somos 22 mulheres Tá. para coordenar esse grupo todo. Mas é sempre pensando no coletivo, mas, ao mesmo tempo, sempre honrando, admirando e enaltecendo essas mulheres negras que são nossas líderes. Maravilha. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com Daiane Pettini, coordenadora e gestora de conteúdo do coletivo ILU-Obá de mim. Dai, me permita essa intimidade, que a Marina te chamou de Dai, eu já virei seu amigo de infância, vou ter que dar um jeito de entrar nesse grupo, nesse bloco. O Carnaval de São Paulo virou uma coisa assim que não se cogitava 10 anos atrás? Tem o que foi isso? É uma intervenção pública? Foi alguma coisa espontânea que nasceu dos blocos, que nasceu das pessoas? O que explica? Outro dia alguém me disse, o Carnaval de São Paulo hoje é o maior carnaval do Brasil. As pessoas têm vindo do Rio para participar dos blocos em São Paulo. O que está acontecendo?
Eu acho que é uma confluência de fatores. Então me explica. Acho que primeiro a gente teve uma gestão municipal de muito apoio aos É. blocos de carnaval, que fez com que a organização do Carnaval de São Paulo, de Rua de São Paulo, fez com que o carnaval se expandisse, pelo apoio público que ele teve nas gestões passadas. Eu acho que outro fator é capitalismo mesmo, né? Quando a gente vê que algo está fazendo sucesso, está dando certo, é natural que as vertentes capitalistas se apropriem daquilo, né? Então, o Carnaval de São Paulo ele virou um negócio, a gente não pode negar isso. Mas eu acho que a função desses outros blocos tradicionais, dentre eles o Ilu Badmin, e a gente ainda fugir desse grande circuito, né? O nosso público ele é grande, a expectativa é de 40 mil pessoas, né? Nós somos um dos maiores blocos. Mas eu acho que o Carnaval de São Paulo ele virou um negócio muito rentável para algumas pessoas, né? Mas ainda há resistência desses blocos que ainda fazem esse carnaval pessoas? pequeno. Você está falando o quê? A rede hoteleira, bares, restaurantes, o quê? Rede hoteleira, bares, restaurante, grandes empresas, principalmente as empresas que vendem bebidas alcoólicas, né? Quem que financia o Carnaval de São Paulo hoje. Quando você se referiu a gestões anteriores, você tá, basicamente tem algum ex-prefeito que tenha sido, ou ex-prefeita, que tenha sido mais decisivo para que isso acontecesse? A gestão do Fernando Haddad foi decisiva para o aumento do Carnaval de São Paulo. Não só aumentar em números, né? Foi uma questão de organização e de fomento a alguns blocos carnavalescos, principalmente esses blocos mais tradicionais, né? Tá, mas o que eu quero explorar com você é o seguinte, quer dizer, pelo que eu conheço do Haddad, quando o Haddad pensa em fomentar o carnaval em São Paulo, o foco é exatamente torná-lo mais capitalista ou foi um gesto a favor da cultura que, enfim, como você diz, tudo acaba apropriado pelo sistema, mas é uma visão mais cultural ou mais econômica? A gente teve a honra de ter o Haddad lá na saída de 2012, se eu não me engano, que a gente homenageou Elza Soares. E ele foi lá antes da saída do Ilu no domingo, ver como a gente se organizava, ver como era o Ilu, quem fazia o Ilu. E quando ele foi o prefeito da cidade de São Paulo, ele teve essa visão muito mais cultural de apoio ao carnaval. É que eu acho que o carnaval ele foi crescendo em uma dimensão que a gente perdeu o controle dessa ideia dele ser pequeno, que era o Carnaval de São Paulo, né? Era bloquinho. Imagina, hoje é uma coisa monumental, né? E o Ilu também acompanhou esse tamanho, né? Nós somos monumentais também. E merecemos ser monumentais também. O que falta para a gente é esse apoio monumental que também tenha outros blocos que não são tão tradicionais, que não têm essa vertente histórica tão enraizada quanto o Ilu tem na cidade de São Paulo. Ok, entendi. Marina. Ela estava falando de fomento, né? E principalmente desse apoio que outros blocos recebem que o Ilu não recebe. O Ilu, eu acompanhei esse crescimento, ele participou de políticas públicas importantes de cultura, né? Que são os pontos de cultura do governo Lula, do governo Dilma, ganhou prêmios. Vocês conseguem achar algum caminho ainda de política pública de cultura? Ou você acha que foi essencial essas políticas para a estruturação do Ilu-Obá, como ele está hoje, como bloco, como instituição que oferece oficinas de dança, de cultura afro-brasileira como um todo, essas políticas públicas que a gente sente uma falta essencial e estruturante hoje, assim. Eu acho que o crescimento do Ilu ele tem total relação com o Ilu ter sido ponto de cultura, por exemplo, né? O fomento, né? As políticas públicas culturais, elas são fundamentais para qualquer coletivo artístico. Sem dúvida. O Ilu estaria muito maior, alcançaria essas outras mulheres que não conhecem a gente, se a gente tivesse um apoio permanente cultural, sem dúvida. Isso não só o Ilu, mas todas as outras instituições culturais que valorizam a população negra, ou a cultura afro-brasileira, ou as nossas matrizes de raízes históricas da cidade de São Paulo. As políticas públicas são fundamentais para a existência e resistência de qualquer coletivo cultural, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que isso é fundamental para o Ilu, mas qualquer outro bloco também. Isso é uma obrigação do Estado, né? Fomento à cultura, a existência artística é uma obrigação do Estado. A vida é mais do que pagar boleto. Todo mundo deveria ter a oportunidade de tocar uma alfaia, de tocar um djembe, de saber como é o som do chequerê. Tocar o quê? No Ilu, a gente tem na nossa bateria 4 instrumentos. Né? Explica pra gente. A gente tem a alfaia, vou fazer um curso de carnaval aqui com o Juca. Isso. A gente tem a alfaia, que são os nossos grandes tambores, que é o instrumento que a Bari já tocou. A gente tem o djembe,
que é um instrumento que muitas mulheres trazem de alguns países africanos, da Nigéria, de Senegal, e que a gente encontra aqui no Brasil, que é um tambor que se encaixa aqui mais no ventre. Tá. A gente tem o xequerê, que é um instrumento que a gente vai balançando e dançando um pouquinho, que ele é feito com cabaça. E a gente tem o agogô, que representa o ferro, né, Sim. de algum na nossa bateria. Então, são esses 4 instrumentos. Agogô Eu nunca conhecia. tinha... Agogô você conhecia. Já, Pelo nome, já isso. tenho uma experiência. Eu Tá nunca vendo só? tinha tocado nenhum instrumento antes do Ilu. É. Eu nunca tinha tocado nenhum instrumento. Tá. É uma coisa que nos é negada. Como assim a gente passa Sim. a nossa existência sem tocar num instrumento musical? Isso é básico. Não só de formação na escola, mas de valorização da gente como indivíduo. Você tem toda a A arte razão. faz parte da nossa vivência, da nossa construção. É absurdo que as pessoas, principalmente o nosso público, que são as mulheres negras, não consigam fazer parte de um coletivo artístico, criar, ser compositora. Quantas mulheres estão agora limpando banheiros, servindo as pessoas? Não que sejam profissões desmerecidas, mas quantas compositoras não estão nesses lugares? Quantas dançarinas não estão nesses lugares, sabe? A função do Ilu é trazer essa mulher negra para o lugar de protagonista que é dela, é merecido. Nós somos artistas. Todo ser humano é artista. E a função do Estado dentro disso é fornecer políticas públicas que viabilizem para que todo mundo tenha uma experiência artística ao longo da vida e que possa escolher onde e como fazer isso. E a luta do Ilu é para que as mulheres negras e a população negra tenham acesso, sim, à arte, à cultura, a compor, a dançar, a tocar o instrumento e a ocupar a rua da cidade fazendo arte, né? Que é um lugar que nos foi tirado também. Quando a gente imagina o corpo negro, o corpo da mulher negra, ela nunca está nesse lugar de artista, de propositora, de criadora. E a gente quer ocupar esses lugares e cada vez mais ratificar essa posição de que nós somos criadoras, sim, nós somos artistas. E nós também queremos estar nesses lugares. Douglas. Ouvindo aqui a Day, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, as mulheres negras, elas devem estar fazendo a seguinte pergunta: como é que as mulheres negras ou as mulheres que queiram aprender aí a percussão, que quiser participar do grupo, como que essas pessoas, para onde essas pessoas podem entrar em contato? Existe um site, um endereço? O Ilu tem uma presença nas redes sociais, né? A gente também tem um site. O bloco, que eu falei agora, é um dos projetos do Ilu. O Ilu tem uma sede no Bom Retiro, a gente oferece cursos de dança afro, cursos de percussão, cursos de francês, cursos de ritmos variados. Então, essas mulheres elas podem, através das nossas redes sociais e do site do Ilu, entrar em contato e fazer os nossos cursos que estão com inscrições abertas agora. Então, nesse período pós-carnaval, a gente sempre tem uma grande procura e a gente quer que essas pessoas venham para o Ilu. Se não for para fazer parte do bloco de carnaval, vem na sede fazer o curso, que é aberto a todo mundo. Não precisa ser mulher negra para fazer o curso. E ao longo Pode ser homens. Ao longo do ano, várias atividades são realizadas de iniciação, de culturais, enfim. Como é que é a rotina do bloco aí ao longo do... Bom, a gente passa 6 meses ensaiando, né, esse projeto do bloco, de setembro até fevereiro. Além disso, a gente tem na sede esses cursos anuais de instrumentos, de dança. E a gente também, o Ilu participa de outros eventos. A gente tem um evento icônico que é o meu favorito, que é a lavagem da 13 de maio. Então, no dia 13 de maio, mais uma oportunidade de ver o Ilu. A gente vai todas de branco, lavar a mentira que foi a abolição da escravatura para a população negra. Então, a gente faz uma lavagem simbólica dessa mentira, que, na verdade, essa abolição nunca aconteceu para a população negra. Então, esse é mais um evento que as pessoas podem prestigiar o Ilu. E, além disso, a gente tem uma banda, né, que a gente faz shows em instituições culturais de São Paulo, nos SESCs. A gente faz show pelo Brasil inteiro, aí com número reduzido não dá para ir 450. Mas eu prometo que ainda é uma experiência que super vale a pena ir lá prestigiar, ver as nossas dançarinas, ver o nosso naipe da perna de pau, ver a bateria tocando e dançando. Ver o Ilu, seja no carnaval ou no show, é uma experiência inesquecível. Agora, você falou, entre as coisas que a instituição faz, é cursos de francês. Sim. Por que de francês? Porque a gente tem uma das nossas integrantes que é professora de francês. Tá, então, legal. tem francês também. Tá. E a ideia do Ilu não é a gente restringir, né? Não, perfeito. Quando a gente pensa em cursos para a população Tá, negra, sempre tá. fica uma coisa temática. Não é temática, a gente Sim. quer ter acesso a Ô, tudo. Day, me fala uma coisa. Você dirigiu um documentário. Eu dirigi uma websérie que teve um documentário também. Isso. Me conte exatamente. E como é que as pessoas têm acesso a ele? No YouTube, a gente tem 16 episódios Tá. dessa websérie. Ela chama Atunco. Tá. Então, como o Ilu também tem o nome em Yorubá, Atunco significa ensaiar. Tá. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a finalização, né? A chegada, o carnaval, o cortejo.
Mas para chegar naquele cortejo são 6 meses de ensaio, de caminhada, de troca, de descoberta. Então essa websérie ela cobre esses 6 meses de ensaio do ILU. Então a gente gravou, roteirizou e lançou um episódio por semana. E é uma websérie feita só por integrantes do ILU. Então o ILU ele tem outros produtos audiovisuais, o nosso cortejo que as pessoas podem acompanhar no canal do ILU também. Mas essa websérie, o diferencial dela é de ser um olhar interno. Então a gente não quer ser mais só objeto, a gente quer ser sujeito da produção audiovisual também. Então a gente fez uma websérie que mostra o nosso olhar, o nosso aprendizado. Cada episódio tem um tema específico. Então tem um episódio que fala sobre o instrumento, tem outro episódio que fala sobre beleza, o que é beleza para as mulheres que fazem parte do ILU, outro episódio que fala sobre o que é migrar para a população que faz parte do ILU, outro que fala sobre a Lia, um que fala sobre a Beth. Então cada episódio você vai vendo um pouquinho do que é fazer parte dessa vivência do ILU Badmin. Os 16 episódios já estão no YouTube. Esse último episódio tem 1h30, virou um documentário do que são 6 meses de ensaio. A gente acabou de exibir ele no cinema esse final de semana. Foi uma experiência muito bonita. E todo mundo que, pelo Brasil, não conseguiu acompanhar o cortejo, pode ir lá no canal do ILU e ver esses 16 episódios, que está uma coisa bem bonita. Que legal. Marina. Eu estou fazendo esse mesmo exercício de pensar na mulher negra que está assistindo o programa, mas eu estou pensando em outro pensamento que ela vê e fazer essa reflexão. Nossa, eu posso. De se ver representada através da sua história, através da história do Ilobá, que vem desbravando todos os sujeitos que a gente não está na sociedade, mas em todos os lugares, na música, no tocar, no dançar, em valorizar a cultura afro-brasileira, no audiovisual. Como que é essa relação com a representatividade para as mulheres negras? Vocês se veem como representatividade? Vocês se veem inspirando esses outros blocos que surgiram no Carnaval de São Paulo, inspirando o próprio Carnaval de São Paulo, que por mais que hoje a gente vê essa mercantilização forte, existem esses outros blocos de resistência, assim. Como que é ser essa representante de mulher negra em São Paulo, que é um estado como esse estado, né, que majoritariamente trouxe a cultura branca socialmente em todos os espaços, sabe? Acho que representatividade é um dos conceitos mais importantes para a gente, né? Eu estava vendo um dado essa semana da Ancine que 0% dos últimos lançamentos, uma estatística, né? 0% das diretoras dos últimos lançamentos eram mulheres negras e 0% eram roteiristas. Então, para a gente, representatividade não é só se ver no lugar, mas é saber que as pessoas que construíram aquele lugar, que estão pensando naquele lugar, também são mulheres negras. Isso é representatividade para nós. Então, não basta mais eu só me identificar com aquela imagem. É saber a história daquela pessoa, de onde ela vem, quem colocou ela lá, o que ela faz, se ela pensa igual a mim. Representatividade é muito mais um alinhamento ideológico do que só uma imagem. E isso é um princípio fundamental para o ILU, inclusive na websérie. Então, a gente vê outros produtos culturais que têm mulheres negras, claro, mas quantos são produzidos por mulheres negras? Quem melhor do que a gente para contar a nossa história? Ninguém. A representatividade ela é importante para a gente se enxergar, para a gente se expandir, para a gente ver que a gente tem várias possibilidades. Eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas que o ILU tem para entregar. É muito lindo quando você se olha num produto cultural e tem uma referência do que você pode ser. Então, imagina você chegar no ILU e ter 450 referências do que você pode ser. Isso é transformador. Não tem como você sair de lá a mesma pessoa. Porque a gente vive numa cultura, né, numa sociedade, que a gente tem um estereótipo do que é ser mulher negra. E pouquíssimas opções de onde a gente pode se espelhar, né, nos filmes, nas séries, na televisão, nos livros. Agora é uma coisa que está se expandindo mais pela própria luta do movimento negro. Mas o que a gente quer, o que é transformador mesmo, é a gente conseguir se enxergar na nossa diversidade. A gente pode ter vários tipos de atuações, vários tipos de cabelo, a gente pode ser várias. Filósofas, artistas, sambistas, médicas, dentistas, fisioterapeutas, e é isso que a gente quer. A gente quer quebrar esse padrão de limitação de atuação e de vivência para a mulher negra. Chega, o ILU ele oferece mais do que 450, porque a gente vai trocando e se alterando, e crescendo junto, e expandindo para a gente mesmo o que a gente pode ser no mundo. Então, o ILU ele obriga a gente a não se apequenar. Você não pode se apequenar indo num lugar que você tem 450 referências.
Ele obriga todo mundo que está lá a expandir, seja no pensamento, vendo o cortejo, seja na existência, fazendo parte no bloco, seja artisticamente tocando um instrumento. É uma instituição que faz com que quem vê e quem faz parte consiga se expandir de alguma maneira, seja mentalmente ou seja com uma existência filosófica. Eu acho que isso é um diamante que o ILU oferece. Daiane, eu estou absolutamente encantado com você. E vou te contar, não, mas e vou te falar por quê. Você tinha todos os motivos, vocês, mulheres negras, têm todos os motivos para fazer esse discurso que você está fazendo, mas com rancor. E eu não sinto um pingo de rancor nas coisas que você diz. Eu sinto só convite, só abertura. Venham, venham. Isso é excepcional. Eu tenho um compromisso com essa instituição e com essas mulheres. Uhum. E o meu compromisso é fazer com que a nossa história não nos limite. A gente tenha plena consciência dela. A plena consciência dos fatores limitadores da nossa existência socialmente, dentro da cidade, dentro do país. A gente sabe o que é o racismo estrutural. E a gente sabe porque a gente vivencia. Mas isso não vai fazer com que a gente pare de lutar, pare de abrir espaço, pare de chamar as outras. Isso é uma das frases que tem na websérie que eu amo demais, que uma das integrantes falou assim: eu só vou ser livre quando as minhas parceiras forem livres. E a gente acredita nisso. A liberdade ela é coletiva. Se for para uma só, não vale. É para todas nós. E sempre vai ter espaço para mais uma. É assim que a gente faz a transformação social, é assim que a gente faz a revolução. Então, é uma consciência histórica, é uma consciência política, é uma consciência social, mas, ao mesmo tempo, é muito afeto, muita abertura, muito carinho e muito amor, não no sentido romantizado do amor. É amor mesmo pela nossa cultura, pela nossa existência e pelas nossas parceiras. Então, nós vamos ser sempre bem-vindas. Qualquer pessoa que estiver disponível a se rever, a ser parceiro, a estar junto com a gente nessa luta, vai ser bem-vindo. Desde que saiba quais são os nossos princípios e pelo que a gente está lutando. Então, todo mundo é bem-vindo, sim. Quanto mais gente, melhor. Um rapidíssimo intervalo. Voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, recebendo a integrante do coletivo Afro de Mulheres, Ilu Obadimim, Daiane Pettini, a Dai. E a próxima pergunta é do Douglas para a Dai. Falando aqui muito em referências, né? Foi dito muito essa palavra referência. E eu fiquei imaginando aqui, são 16 anos do bloco. Onde que vocês foram buscar referência? Como é que surgiu a ideia de reunir mulheres ritmistas e formar esse bloco e essa construção que é uma construção da resistência da cultura africana aqui na cidade de São Paulo? De onde que veio as referências para vocês construírem esse coletivo? Bom, o ILU ele é uma dissidência de um outro bloco que chamava Oriaxé, né? E aí parte do Oriaxé, que foram a parte feminina, se juntaram para fazer o ILU Obadimim. Um dos motivos é que a gente vê muitos blocos em que os homens eles tomam papéis de liderança, eles estão tocando, né? Então a ideia do surgimento do ILU, principalmente, é colocar a mulher como protagonista das decisões. Então são as mulheres que decidem aqui. O ILU tem uma madrinha, que é a Alessi Brandão, é madrinha do ILU Obadimim. Ela foi um dos temas do carnaval do ILU. Então o ILU surgiu como essa dissidência do Oriaxé, mais fundamentada em alguns preceitos do candomblé. Então, há 16 anos atrás, elas se reuniram no Jabaquara, fizeram um evento, uma tradicional feijoada, que é o que a gente tem também todos os anos. E aí a Negaduda cuidou de toda a parte espiritual do ILU. E aí, desde lá, esse grupo de mulheres, que é o núcleo de fundamento do ILU, ainda está no ILU Obadimim, né? Então, quando a gente fala que a gente valoriza a nossa ancestralidade, as nossas líderes, é uma prática, não é só uma fala, não é só discurso, é uma prática. Essas mulheres que fundaram o ILU ainda estão em posições de liderança dentro do ILU, fazendo com que o bloco cresça, né? Trazendo mais pessoas para ele. Marina. Não sei se você conseguiu acompanhar, se você assiste muito o YouTube, mas tem um programa do Greg News que ele fala sobre o K-pop. E como o K-pop, o governo coreano investindo no K-pop, fez com que isso fosse um capital
de fato, para o país, de investimento de país, em outras áreas de políticas públicas, né? O Brasil ele até fez uma tentativa com o samba e com o futebol, mas ele acabou caindo no estereótipo e não exatamente valorizando a cultura brasileira e trazendo isso como um capital para o país e até como não só como atração para os turistas virem aqui, né, e assistirem ao espetáculo do carnaval, mas não aproveitou isso como capital para o exterior, para exportação, né? Você acha, por exemplo, que se a gente tivesse um investimento, um olhar para a cultura brasileira, para a cultura afro-brasileira, no sentido de tornar isso um produto brasileiro de exportação, como talvez o K-pop na Coreia, você acha que isso poderia ser de fato, sei lá, poderia de fato acontecer, se tornar realidade, se tornar um capital para o país, reverter dinheiro e reverter investimentos para o país, como um capital de giro mesmo, né? Valorizar a cultura brasileira e também isso seria um ponto positivo, um ponto negativo, porque talvez a gente fosse entrar também na expansão, na possibilidade do negativo de uma expansão talvez não tão boa. Você acha que existe algum caminho por aí? Eu acho que o financiamento público ele é sempre uma saída benéfica, né? Desde que você enxergue esses coletivos como criação artística genuína. E é isso que o ILU é. O ILU é um patrimônio, como outros blocos paulistanos são, como outros grupos femininos são. E eu consigo imaginar esse tipo de cultura sendo exportada muito facilmente, porque a luta da mulher negra brasileira é a luta da mulher boliviana, é a luta da mulher em Guiana, é a luta das nossas parceiras em alguns países africanos. Esse intercâmbio, essa troca é fundamental, porque também a gente surge dessa diáspora, né? Dos nossos ancestrais que vieram forçadamente para o Brasil. E eu acho que a gente também dialogar com o mundo é uma maneira da gente reverter esse fluxo, né, de vir obrigatoriamente. Não, a gente não está viajando obrigatoriamente. A gente quer viajar para a gente dialogar com as nossas parceiras pelo mundo e para a gente fazer com que esse fluxo obrigatório de você levar as pessoas para outro lugar sem a legítima autorização, sem querer dessas pessoas, que seja revertido. Isso também é reparação histórica. A gente também quer viajar, conhecer o mundo, trocar com o mundo, né? E quando a gente percebe outros coletivos culturais que cresceram com isso, essa troca entre países, entre pessoas de culturas diferentes, ela é muito rica. O quão rico seria o ILU viajar pelo mundo, a gente dialogar com a mulher escocesa, com a mulher senegalesa, com a mulher australiana, com a mulher americana. A gente tem pontos em comum, mesmo reconhecendo a nossa especificidade. Então, a luta da mulher afro-americana, ela tem pontos de confluência com a luta da mulher afro-brasileira e pontos que a gente também poderia aprender na dissonância, né? Angela Davis, ela esteve no Brasil recentemente, ela falou que são eles que têm que aprender com a gente. Eu acho que você pensar em exportação desse produto cultural é pensar dessa forma também. A gente tem muito para ensinar, porque sempre tem que ser o fluxo contrário. É sempre algo americano, algo europeu que vem ensinar. A gente tem muito a ensinar, sim. Muito para trocar, muito para crescer com isso. Isso também é uma forma de reparação histórica, né? Os nossos ancestrais, os nossos antepassados foram utilizados como mão de obra, escravizada. A gente inverter esse fluxo de conhecimento e de troca é fundamental como reparação histórica brasileira e mundial. Quem sabe o ILU, nos próximos, os grandes passos do ILU, que já caminharam até aqui, não pode ir um dia voltar para a ancestralidade, conhecer a África, já pensou? ILU pelo mundo, a gente quer esse ILU pelo mundo. Mas se eu não entendi errado antes do programa, você não contou que você teve uma experiência com o ILU na Bolívia? Sim, o ILU ele chegou... Quando os pontos de cultura ainda eram uma política pública do Brasil, embora hoje ela seja uma lei não implementada pelo governo federal, a gente teve um congresso latino-americano de cultura comunitária, que é essa cultura popular que a gente chama no Brasil. E o ILU foi um dos grupos de toda a América Latina que desceu à capital da La Paz, interagindo com os cidadãos, com os bolivianos, com as bolivianas, e trazendo a cultura afro-brasileira. Eu acho que, porque eu vi isso, eu acho que é um grande potencial, né? Mas acho que o governo, atualmente, ele não... Acho que cultura só se for
uma cultura evangélica ou evangelizada, né? E não a cultura que compôs e que criou o país, né, Day? A gente está falando do que a gente é, todos os brasileiros também. Day, eu vou né? te fazer uma pergunta agora, talvez a mais importante e decisiva do programa. Você pense muito antes de me responder. Você é corintiana? Olha, meu irmão, quando eu era criança, Ah. ele me levou para uma experiência antropológica, Sim. que é ver um jogo do Corinthians no Pacaembu. Ah. Então eu lembro até quem fez o gol. 2 gols do Vampeta e 2 do Edilson. Foi maravilhoso aquilo, assim. Então eu sou uma corintiana de carteirinha, assim, muito feliz. Não, vocês todos são testemunhas que eu não sabia disso, mas era à medida que você foi falando. E eu fugi à regra, fui mais inteligente, né? Os filhos são mais inteligentes que os pais. Meu pai é palmeirense roxo, mas eu tive que evoluir um pouquinho, ser corintiana roxo. Então você também é uma prova da evolução da espécie. Que Tá o vendo? Darwin estava certo. O Douglas, você não vai nos decepcionar. Tudo bem, ok? Nem precisa. Você sabe que Deixa de lado. a gente acaba tendo o time aí, você normalmente torce pro time do pai, né? É verdade. E o time do meu pai era São Paulo Futebol Clube, Tudo bem. São Paulino. Distou um pouquinho da minha participação, que é toda popular e tal, mas Não, mas o São Paulo é cada vez mais popular. Né? O São Paulo é cada vez mais depois popular. dos campeonatos Aliás, ganhos, a torcida... Não, e vou lhe dizer uma coisa, falando muito seriamente, e aí não estou brincando, não. Hoje, com esta higienização que se dá nos estádios, o fato de o Morumbi abrigar mais gente dá muito... Hoje a torcida do São Paulo... Hoje você vê muito mais negro no Morumbi do que na Arena Corinthians e Itaquera. Porque os preços estão proibitivos. A história do carnaval e do futebol, elas têm correlação, né? Tem tudo a ver. Exatamente aí que eu queria chegar. Quer dizer, quando você pensa nesta questão do tratamento cultural, em que medida o futebol está ou não está nisso? Está totalmente nisso. O futebol e o carnaval ele tem a mesma raiz, que são manifestações culturais populares, feitas por grupos de operários. Não foi assim que o Corinthians nasceu? Sim. Foi assim que o carnaval nasceu também, como manifestação popular de grupos que eram socialmente excluídos. Só que essas coisas elas vão crescendo de uma tal maneira, e quando elas viram um produto, elas perdem alguma dimensão do que é a própria história, né? Então, a relação do futebol ser um produto e cada vez mais excluir a população, que foi quem formou, que é quem mantém a torcida do time, tem tudo a ver com o carnaval também. Quando a gente fala assim, se você gosta de carnaval ou não, que imagem vem na sua cabeça? Dos grandes blocos, dos blocos de 100 mil pessoas? Quando você pensa no futebol, que imagem que vem? Das grandes arenas? Uma tecnologia vinculada imediatamente ao futebol, mas... De raiz, o que é isso? Carnaval é emoção, futebol é emoção também, é um produto popular. Você não paga para ver, para fazer parte. Ou não deveria, não é? Sim. Os times de futebol são de todo mundo. E ainda mais a população marginalizada, tendo que trabalhar de segunda a sexta, ainda ser negada a ela qualquer possibilidade de lazer, de felicidade. Isso é mais uma forma de genocídio. Isso é um genocídio cultural. Isso é um genocídio cultural da nossa população. A gente também tem direito de celebrar, de ser feliz, de ir para a rua, de vibrar, de torcer, de fazer parte de um coletivo, seja ele carnavalesco ou futebolístico. E quando a gente percebe quem são os grupos que estão sendo privados dessa vivência, são os mesmos no carnaval e no futebol. Então, a vivência, a correlação, ela está lá estabelecida. Infelizmente, mas ainda tem os grupos de resistência, né? Seja no carnaval, seja no futebol. A resistência ela está aí e ela sempre vai estar. Porque isso é raiz, isso é DNA. Isso é DNA do futebol, é DNA do Corinthians, é DNA do São Paulo, é DNA do Palmeiras, é DNA dos blocos carnavalescos também. Claro. Então, por mais que essa vertente mais elitizada tente cooptar esses coletivos carnavalescos e futebolísticos, a gente sempre vai resistir, porque é algo nosso. E quando é nosso, ninguém vai tirar. Daiane, o que você estudou? Eu sou professora de artes. Sou formada em instituições públicas de São Paulo, tenho muito orgulho de falar isso, porque é outra barreira que a gente, como população negra, tem que passar, ainda mais nesse momento de sucatização das instituições públicas, né? Eu sou formada em artes pela Unesp, sou pós-graduada pela USP. Hoje eu sou estudante do MBA USP Zona da Leste ou USP Cidade Universitária? USP Cidade Universitária. Legal. Hoje eu sou aluna do MBA da USP, de Gestão de Projetos.
Foi o ILU que me fez ter essa vontade de estudar. Quando eu virei coordenadora, eu faço parte da coordenação do ILU hoje, né? Aquilo me instigou a buscar mais, a querer saber mais. Aí eu me constituí como uma pessoa que pode, estrategicamente, ajudar com o crescimento da instituição. Então, eu voltei a estudar por conta do ILU também. Devo isso a essa instituição também. Muito legal. Douglas, estamos chegando ao fim. Chegando ao fim. Pergunte. Eu vou fazer uma pergunta. A cultura negra, ela é criminalizada no país. Quer dizer, o samba lá atrás, fazer samba aqui em São Paulo era crime. Sim. Os negros saíam daqui e iam para Salto de Pirapora para fazer samba, porque fazer samba aqui na cidade dava cadeia, né? Não muito tempo atrás, eu tenho só 55 anos, na minha juventude, quem fazia samba, o pessoal falava lá, ó, é maloqueiro, é maconheiro. Isso. Então, é muita criminalização e preconceito com a cultura negra, seja o samba, seja a capoeira, seja os terreiros, etc. Dito isso, eu queria saber o seguinte, foi muito difícil o início desse trabalho de vocês, porque que tem uma forte presença aí da cultura negra, da religiosidade negra. Como é que foi a relação com a cidade de São Paulo? Porque existe muito preconceito com a cultura, com a arte e com a religião. Como é que foi esse começo? Muito difícil? Sim, a questão da cultura negra não é ela que é criminalizada, é o próprio negro. Então, tudo que for vinculado ao corpo negro, à existência negra, vai ser criminalizado. Então, ontem foi o samba, hoje é o funk, amanhã vai ser outra coisa. Uma das pautas principais do movimento negro é contra o genocídio da população negra. A gente acorda todo dia pensando se os nossos filhos, se os nossos irmãos vão ser mortos ou não, se a gente vai poder sair na rua e voltar vivo, né? A gente tem um histórico de pessoas negras que foram mortas assim, né? A gente tem Agatha Félix aí, a gente tem Luana Barbosa aí. Então, claro que o surgimento do ILU vai fazer parte desse genocídio também. São mulheres negras que estão se juntando para fazer música. Teve uma resistência da cidade, eu acho que essa resistência ela sempre vai existir. Só que o ILU ele é um bloco que é muito abraçado pela população também. Então, tem uma questão essencial que é a ocupação da rua, né? Então, se a rua ela não acolher a gente vai estar na rua de qualquer maneira. Então, é melhor que ela nos acolha, né? Porque a cidade ela pertence à população, a cidade é nossa, a gente tem que estar na rua. E não pode ser só esse corpo masculino que está na rua. Então, o ILU, ao longo da sua história, passou por várias adversidades, né? Teve que fazer diversos ajustes para continuar existindo, isso não só no seu surgimento, mas hoje, e a gente espera que amanhã a gente viva numa sociedade que não nos renegue tanto, né? Falar de mulher negra, falar de ancestralidade, falar de candomblé na rua, é uma questão que exige uma troca, um diálogo, né? Porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, muito intolerante. Então, uma das funções do ILU, que é uma instituição de arte, educação e cultura negra, é produzir educação, é produzir outro jeito de se pensar, de construir esse preconceito, de a gente entender o que é racismo estrutural, da gente fazer com que o ILU seja apenas uma célula da sociedade, né? Mas que possam existir vários outros ILUs por aí. Isso é política, né? A gente faz política saindo por cortejo na cidade de São Paulo, fazendo carnaval. Ocupando os espaços. Ocupando os espaços. Eu agradeço muitíssimo a vocês dois por terem me ajudado tanto. Eu confesso que eu estava com medo de mim mesmo, da minha ignorância, mas eu quero terminar esse programa dizendo que você é uma pessoa extraordinária. Muito obrigada. Estou, assim, realmente tocado. Para mim é um prazer representar essa instituição que eu amo aqui. Muitíssimo obrigado. Agradeço também a você, agradeço aos nossos telespectadores, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1 no YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Até semana que vem. Não se esqueça que desesperar jamais e perceba que vamos terminar o programa hoje de um jeito diferente. Ao fundo, o bloco da DAI. Até! Ferima, 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 baizo, maina, maina, maina.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,